Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui unidos para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos estudando o livro Os Eventos Mais Importantes da Vida de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o 6º capítulo do livro. Mas antes de nós iniciarmos, eu, como sempre faço em todos os domingos, nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja intermediando aquilo que eu vou falar e aquilo que vocês vão ouvir, ou seja, aquilo que Deus quer que eu fale e aquilo que Deus quer que vocês ouçam. Primeiramente, eu tenho que colocar a seguinte questão. Esse episódio da vida de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele faz parte dos 4 evangelhos. Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19, João capítulo 12. Então eu tive uma ideia, o que eu fiz? Para não perder nada do que um fala, do que o outro fala, do que o outro fala e do que o outro fala, o que eu fiz? Eu fiz um juntamento dos 4 evangelhos, fiz uma compilação e por esse motivo, eu não vou ler o texto bíblico, porque eu achei melhor juntar os 4 evangelhos para não perder nada, nenhum detalhe do que esse fala e do que aquele fala. Entenderam? Então, eu achei muito significativo este estudo comparativo e foi de grande proveito para mim e vai ser para vocês também. Então, vamos iniciar. Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos para uma aldeia próxima, a fim de que eles fossem buscar um jumentinho naquela aldeia. E deu a seguinte instrução: se perguntarem a vocês por que vocês estão levando o jumentinho, ou que vocês precisam para quê, vocês simplesmente respondam: o Senhor precisa dele. Então os 2 discípulos saíram, foram até a aldeia próxima e lá encontraram um jumentinho amarrado num portão, numa rua da aldeia. E o que fizeram? Foram, desamarraram o jumentinho e aconteceu o que Jesus já tinha previsto. O dono perguntou: mas por que vocês precisam desse jumentinho? Ao que os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Mas antes de nós prosseguirmos, eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse animal, o jumento. Eu achei o seguinte: o jumento é um animal chucro, empacador, teimoso e bravo. Na época, ele custava bastante e ele servia para transporte de pessoas e cargas. Então, o jumentinho é um animal que ele não se deixa montar por ninguém sem antes ter sido domado. Olha que característica interessante. Então ele só aceita que alguém o monte se antes ele tiver sido passado por um processo de adestramento, que ele entende quem é o dono e a pessoa que vai montar nele. Então, esse processo de domar o jumento, ele é vagaroso, ele é delicado, porque o animal ele é
insubmisso. E Jesus manda justamente buscar esse animal. Os discípulos disseram para os donos: olha que interessante, após o uso dele, ele será devolvido. Não precisaria ser devolvido. Quem ia montá-lo era o Rei dos Reis, mas a dignidade de Jesus foi assim tão expressiva que ele já tinha dado esse recado: ele será devolvido. E assim eles trouxeram o jumentinho para Jesus. Mas uma coisa que nós precisamos colocar é a seguinte: esse jumentinho estava expressando uma profecia lá de Zacarias, no capítulo 9, que fala o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. Então nós observamos a humildade, a característica de humildade de Jesus, montado em um jumento. E eu gostaria de colocar um episódio da Bíblia que diz assim: quando o rei Xerxes pede para Amã, e diz o seguinte: eu quero honrar uma pessoa, essa pessoa era Mardoqueu, o que devo fazer para honrá-lo? O que Amã fala? Coloque essa pessoa montada num cavalo garboso, bonito, coloque o seu manto sobre ele e peça que um servo vá à frente e, puxando o cavalo, vá dizendo: essa é a pessoa que merece toda a honra. Então, por que eu estou contando esse fato? Porque olha a diferença. As pessoas honradas, os grandes generais, quando venciam as batalhas, eles entravam nas cidades com exultação, com júbilos, com pessoas aclamando, e sobre um cavalo, não um jumento. Um cavalo garboso, um cavalo maravilhoso. Então, a gente nota aí o cumprimento da profecia de Zacarias. E mais um detalhe, o capítulo 9 de Zacarias, de 1 a 8, ele trata das conquistas do rei Alexandre o Grande. E só nos versículos 9 e 10 que ele fala de Jesus. Então ele faz um contraste entre Alexandre o Grande, que era um rei orgulhoso, que queria governar o mundo, que trouxe medo e escravidão às nações, que ditava as próprias leis e que propunha morte às multidões. O contraste dos versículos 9 e 10 do capítulo 9 de Zacarias. Jesus entraria na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. E olha, duas palavras muito profundas: justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Agora nós vamos ver o que aconteceu no decorrer da história. Tendo encontrado então um jumentinho, os discípulos levaram-no até Jesus e colocaram os seus mantos sobre ele, e Jesus montou no jumentinho. E toda a multidão que estava ali jogava também seus mantos, os seus galhos de árvores, para que Jesus passasse.
E era domingo de Ramos e a cidade estava toda agitada. O texto fala que a palavra agitada significa sismógrafo, que é um instrumento usado para medir a intensidade dos terremotos. Então, essa palavra foi colocada ali para dizer que a multidão estava sofrendo um terremoto nas suas mentes, nos seus corações, tendo em vista que Jesus estava passando e entrando em Jerusalém. E a sua chegada naquele momento, naquele dia, foi memorável, porque desta vez Jesus estava entrando em Jerusalém para morrer. Do que era constituída essa multidão? Então, olhando nos 4 evangelhos, eu pude expressar quem constituía essa multidão. Primeiro, fariseus. Segundo, os habitantes, os que moravam em Jerusalém. Terceiro, os discípulos. Quarto, os que tinham presenciado a ressurreição de Lázaro lá em Betânia e não paravam de proclamar, de divulgar o fato. 4. Os judeus e prosélitos das regiões da cidade da Terra Santa e do Mediterrâneo. E ainda aqueles que não sabiam quem era Jesus. Porque Mateus coloca assim, olha que interessante, uns da multidão falando, mas quem é este? E as outras pessoas respondendo, ora, ele é o profeta de Nazaré, da Galileia. Então, até pessoas que não o conheciam estavam também ali presentes, fazendo parte da multidão. Agora, essa demonstração de alvoroço, de júbilo, tinha uma conotação que, no fundo, não era espiritual. Era uma conotação política, porque alguns alimentavam que Jesus livraria Israel do domínio romano. Então, o que eles gritavam, o que eles clamavam e falavam em alto som, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Assim descreve Mateus e Marcos. Lucas descreve assim, bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A palavra Hosana, ela tem um significado especial. Ela significa salve agora. E é improvável que todos se referissem a um livramento espiritual. Porque esse termo é encontrado no Salmo 118, 25 e 26, que diz assim, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, alguns até tinham essa noção de Hosana de uma forma espiritual, mas muitos não tinham esse conhecimento. Falavam pensando que Jesus fosse um líder que os libertaria da escravidão romana. Mas sempre existe um senão. Eu não disse para vocês que ali estavam também fariseus? E no meio da multidão, os fariseus disseram o seguinte, mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu, se eles se calarem, as pedras clamarão. E é verdade, irmãos. Se os discípulos se calassem, as pedras levantariam e iriam fazer o clamor. Aí,
Jesus entra na cidade de Jerusalém. E quando ele entra, ele chorou por ela. Eu tinha visto que Jesus chorou quando Lázaro soube da notícia que Lázaro estava morto. Mas agora ele chora e o livro fala, ele chora alto por causa da ignorância e da descrença da cidade. Foram lágrimas inesperadas. Jesus sabia que Jerusalém iria ser destruída, assim como o templo. Porque no ano 70 depois de Cristo, a cidade foi completamente destruída, inclusive o templo. E o ministério de Jesus começou no ano 30 depois de Cristo. Então houve um espaço de 40 anos para que Israel entendesse e se convertesse. E Jesus, quando olha para a cidade, ele diz assim, que a cidade iria ser destruída, que o inimigo ia colocar a cidade no chão. E ele fala assim, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Que frase! Jesus falando, vocês não aproveitaram a oportunidade, ficaram com os olhos cegos, fechados durante todo esse tempo. Então agora, para terminar, eu quero levantar algumas lições para a nossa vida. Primeira, há muitas pessoas anônimas nas Escrituras. Por exemplo, ninguém sabe quem eram esses 2 discípulos, o nome deles. Ninguém sabe o nome da mulher samaritana. Ninguém sabe o nome daquele menininho que tinha os pães e os peixes em que Jesus fez a multiplicação. Ninguém sabe o nome do sobrinho de Paulo que foi contar ao chefe, ao general, que haveria de ter, que alguns inimigos estavam planejando algo à morte de Paulo. Então, irmãos, nós não sabemos, nós não temos conhecimento de muitos nomes de pessoas que fizeram coisas maravilhosas na Bíblia. E assim também, nós não precisamos dar o nosso nome, ou que o nosso nome seja reconhecido, ou que os outros nos conheçam pelo nome. Não. Quando nós queremos glorificar a Deus, não importa o nosso nome só é importante para Deus. Segunda coisa, como servos de Deus, nós não possuímos autoridade própria, mas somente aquela que nos é concedida pelo Altíssimo. Se estamos servindo para a glória de Deus, podemos ter certeza de sua orientação, sua proteção e sua provisão. Portanto, quando Deus nos fala, vá e sirva, nós temos que obedecer, porque nós sabemos que Ele vai nos prover, Ele vai nos proteger, Ele vai nos orientar. Ele está à frente, Ele vai nos capacitar para sermos servos. Aqueles discípulos não perguntaram, nossa, mas o que vai acontecer? Não, eles simplesmente obedeceram e foram. E qual a resposta deles? O Senhor precisa do jumento. Terceira coisa, devemos proclamar as boas novas. Se nós não o fizermos, as pedras o farão, outros o farão. Mas a obrigação é nossa, que nós conhecemos
a quem servimos e a quem devemos glorificar. Quarta coisa, aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. Olha o que Jesus falou, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então nós precisamos urgentemente aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para o seu serviço. E a última coisa, irmãos, eu fiquei implicada com o jumento. Eu falei, que coisa, que animal. Mas, observando bem, eu tirei uma lição maravilhosa desse fato. Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. É verdade. Assim como aquele jumento estava lá, amarrado, porque os animais não ficavam amarrados, e ele estava. Então ele era um animal ainda indomável. Mas Jesus vem e resgata pessoas. Quando ninguém acredita naquela pessoa, Jesus vem e a levanta. Que Jesus maravilhoso que nós temos, irmãos. E a gente às vezes pode dizer, ai, mas a minha natureza é forte, eu não consigo. Mas Jesus é ainda mais forte e ele consegue. Ele tira, ele resgata, ele levanta. Por isso, essa lição do jumento é uma lição muito preciosa para nós. Então, aqui nós ficamos e eu desejo para vocês uma semana abençoada, um bom dia e que Deus os abençoe.